Caros amigos, iniciamos mais um programa Nos Caminhos da História. Conversamos hoje com Ciro João Vinck, um tradicionalista acima de tudo, também um empresário, um homem que tem dedicado muito do seu tempo ao movimento tradicionalista gaúcho. Depois dessa nossa vinheta de abertura, vamos ter o prazer de ouvi-lo. Não saia daí. Estamos de volta. Caro amigo Ciro, quem é João Vinck? De onde é que veio, onde é que nasceu, como é que saiu lá do Três Passos, chegou em Panambi? Nos conta para todas as pessoas que nos assistem hoje. Muito bem, Manoel, quero cumprimentar você e toda a equipe dessa emissora pelo belo trabalho que tem feito. TV Tradição hoje é uma referência no Brasil e fora do Brasil. Quero cumprimentar toda a direção, porque quanto mais fizerem pela tradição, para nós, tradição vai ser melhor. Eu sou o Ciro João Vinck, nascido então lá na terra de Três Passos, aliás, divisa com o Tenente Portela, nascido no interior. O meu avô veio daqui, meu avô foi morar para lá por necessidades de época quando veio. Então o pai dele veio da Alemanha e foi para aqueles lados lá. O meu avô construiu lá o primeiro passo onde eu nasci para Tenente Portela, no Rio Turvo, onde foi acendendo a chama, Tenente Portela agora. Então eu sou nascido ali. Bom, Ciro João Vinck. De lá nós saímos, minha família fomos para as missões. Com 3 anos, quase 4 anos, eu me lembro dessa história lá do rio, da barca, enfim. Fomos morar nas missões. Bueno, ali me criei, comecei a estudar. Nas missões, as missões é grande. Não, as missões, inclusive lá também é missões, né? O espaço também pertence às missões, né? no geral. Especificamente no interior de Augusto Pestana com Eugênio de Castro. Dali nós fomos, já com mais os 8 anos, arrendamos um campo para plantar a boi, arado de boi, se fala, e cuidar a fazenda em troca de parte de 30 hectares por aí. Então nós cuidávamos o gado, a fazenda, em troca de X hectares, tinha a casa, enfim, tinha toda a fazenda, e arrendava mais umas 20 e poucos hectares, que é uma colônia, 25 hectares, e aí fomos então plantar soja, milho, enfim, trigo, cevada, linhaça e cuidar o gado. Aí então minha infância foi ali. Aí já era, daí hoje que é município Eugênio de Castro, hoje é município Eugênio de Castro. Depois viemos morar em Eugênio de Castro até para a gurizada poder estudar, ficar mais próximo aos colégios. Depois disso eu fui para o ginásio e aí fomos para Santo Ângelo. E aí fui para o exército. E eu queria fazer carreira militar. Fiz por 2 anos, veio futebol, fui goleiro, e aí me quebrei as mãos, os dedos, e fui parar em Panambi com os primos meus, estavam lá, fazer uma visita aos primos. Então, visitando os primos lá, gostei muito da cidade de Panambi, que eu não conhecia. Nessa época estava fazendo uma BR-285, que era o exército que estava fazendo. Fui lá, joguei um futebol por lá e olha, fui lá, saí do exército brasileiro, que eu amava, eu adorava ser do exército, fazer parte, e fui para Panambi, jovem. Tive que parar com meus estudos. Bom, e lá em Panambi, então, começou minha trajetória tradicionalista. Bom, nessa época, os jovens precisavam se divertir, igual hoje. Eu sempre fui defensor, inclusive no Exército, de levar o tio Bilia para tocar no 25 de agosto, dia do soldado. Eu influenciava levar o tio Bilia para o Exército. E lá em Panambi, nós fomos abrir um mato de 30 hectares de mato. Veja o que se fez no passado.
E eu disse pro meu patrão, que eu era o capataz lá, vamos fazer doação para as entidades que precisam construir sua sede, os times de futebol, as igrejas e o CTG, Tropeiro Velho, que em 73, ele é fundado em 73. Pois eu dei a ideia de nós doar madeira para construir o primeiro CTG. Desmancharam um chiqueirão de porco e aí nós demos dessa madeira que foi queimada, igual se fez nesse Mato Grosso. Bom, mas Ciro, só um pouquinho. Continua. Tá? Tu foste pra Panambi já taludo. Saiu do exército, foi pra Panambi. Foi derrubar mato. Não, cuidar da lavoura. Sim, mas cuidar da lavoura, mas derrubou o mato e dessa lenha, foi uma parte pro CTG e coisa e tal. Tu já estavas participando do CTG ou não? Não, eu era simpatizante, nós cuidávamos uma fazenda, e eu sempre fui admirador dessa área, dessa linha. Como eu nasci lá em Três Passos, mas aí eu dei essa ideia, vamos ajudar as entidades que têm necessidades de madeira. A madeira estava se queimando, incinerava isso aí, queimava. Vamos doar isso. E o meu primo, que é o meu patrão, eu era o capataz, fizemos isso foi uma coisa muito interessante. O Tropeiro Velho, o CTG, foi beneficiado com isso. E quem construiu então esse CTG é o pai da dona Elenir Vinck, que é minha esposa hoje. Ele era o patrão? Não, ele era construtor. E ele era de Bombacha, a família Diller de Bombacha. Então aí nós doando isso, daí nós quebramos a vida, porque a gente era jovem, ia para baile, ia para boate, ia para tudo. Conheci a dona Elenir como estudante de magistério. Eu que jogava futebol, era bem quisto pela comunidade panambiense, que me adotou então, eu era um líder dos jovens. Eu sempre fui muito metido, é bom dizer isso para os ouvintes, para os telespectadores, que o jovem metido foram os 8 que criaram o movimento, isso era um metido. E eu fui esse jovem. Conheci a dona Elenir, que hoje é minha esposa, de 42 anos de vida junto. Fomos namorando, enfim, mas eu era um peão por dia, eu era funcionário. Daí eu saí da lavoura, fui para a Coprel, fui trabalhar na Coprel, energia elétrica. Depois disso, eu fui para um jornal e eu fui crescendo nessas profissões da vida. Que eu não pude fazer faculdade, mas eu fiz 10 faculdades. Eu tenho 10 faculdades de vida. Mas motivei meus irmãos a estudar mais hoje. Eu e a Elenir, nós temos só uma filha formada, professora universitária, então isso é uma vida. E aí, se conhecemos, inclusive nesse CTG Tropeiro Velho, que o meu finado sogro construiu o primeiro galpão, estamos num galpão aqui, ali que nós começamos a se namorar, então. E esse namoro foi indo, se namorou, se noivou e fizemos a festa de noivado no CTG, a festa de casamento no Tropeiro Velho, depois fomos da patronário Tropeiro Velho e fomos patrões por 6 vezes intercalados. Tá? E então essa começou a nossa vivência tradicionalista, que é muito verdadeira, muito pura, porque eu sempre fui o motivador de trazer jovens da minha faixa etária, para não perdido, mas já tinha droga na época. A droga sempre teve, e hoje então, uma loucura. Trazer gente para o CTG. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Esse trabalho de trazer gente para o CTG é um trabalho que tu vai fazer até hoje e nós vamos falar sobre isso ainda, tá? Mas tu tiveste ainda lá em Panambi, já mais maduro, com certeza, uma participação na administração municipal. Foi isso? Como é que foi isso? Isso foi o seguinte, eu falei minhas profissões, aí fui para o jornal, eu fiquei muito popular em Panambi. E a pessoa sendo popular e prestando um bom serviço em qualquer área na sociedade, vem a política. E eu ingressei, eu sempre gostei da política verdadeira e pura e tal. Cheguei a ser candidato a vereador, fui vereador de Panambi.
Depois disso, fui secretário de obras do município de Panambi, secretário de Indústria e Comércio de Panambi. E aí foi se passando casamos, a dona Elenir, professora. Tu era solteiro nesse tempo de secretário? Não. Já eras casado? Casado, sim. Já era casado. Quando eu saí da prefeitura, ela era professora, ela foi diretora por 12 anos numa escola. E aí ela foi secretária por 4 mandatos de prefeito, eleita pelos professores, inclusive. Então a gente tem uma participação na comunidade de Panambi muito grande na sociedade geral. Somos do Lions Club também até hoje. Mas nosso ingresso no tradicionalismo é uma coisa nossa, é a nossa vida. Por quê? Fomos patrões e nós se destacava na região como tropeiro velho, pelo nosso trabalho. Fomos convidados a fazer parte da coordenadoria da região. Tive a oportunidade de ser coordenador por 6 vezes, primeiro vice, que é assim o caminho. Vice do Romeu Martins Ribeiro, que foi prefeito de Júlio Castilho, Deus o tenha hoje, e depois fomos coordenador da região. Então a nossa trajetória de tradicionalista é muito grande e muito envolvida com a sociedade do nosso município, da nossa região, e aí com toda essa organização da 9ª região, daí com todas as entidades, começamos a conquistar muitos títulos no Rio Grande, peão, prenda, em todas as modalidades do laço, do esporte, enfim. E aí fomos convidados depois para fazer parte do conselho. Tá, mas aí é outro assunto. Outro assunto. Não, aí é outro assunto. Aí tu já tá pulando muito na história, nós estamos contando história. Sim. Nos caminhos da história. Sim. Então estamos fazendo um caminho da história aqui, nesse nosso programa de hoje, conversando com Ciro João Vinck. Um homem que nasceu em Três Passos e foi se aquerenciar em Panambi, tudo no noroeste do Rio Grande do Sul. Depois desse nosso primeiro intervalo, nós voltamos e vamos descobrir que o Ciro tem uma outra habilidade interessante também. Depois do intervalo. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta aqui nos Caminhos da História, falando hoje com Ciro João Vinck. Um tradicionalista acima de tudo, mas também um homem que tem várias habilidades. Já vimos no primeiro bloco, ele é um homem falante, é um homem que chegou em Panambi, já foi se ajeitando por lá, jogador de futebol, goleiro. Dizem que um bom goleiro, eu nunca ouvi jogar, né? Mas ele tem uma outra habilidade interessante que eu gostaria que ele explorasse um pouco conosco. Ele é um excelente fotógrafo. Como é que é essa questão da fotografia? Como é que isso entrou na tua vida? Como é que isso transita no teu caminho? A fotografia para mim foi lá no Exército, porque nós fazíamos as manobras, e aí eu olhava aquilo lá, mas tem que registrar isso aí. Comprei uma maquinazinha Kodak, a Kodak foi uma das maiores empresas do mundo, né? E eu levava junto e fazia umas fotos muito simples na época, com meus colegas, para nós termos um registro disso. Daí eu sempre gostei de ser um pouco artista, né? Então eu levava a máquina junto, com a autorização do comandante, inclusive. E o meio era um fotógrafo lá do Exército, nessas manobras. E depois, quando fui a Panambi, eu voltei para o interior, voltei para a lavoura, que eu também gostava muito. Mas nunca deixei de fotografar, mesmo lá na lavoura, eu tinha sempre minha câmera. E daí já tinha a câmera melhorada, né? Então aí, quando eu saí da lavoura, que os meus primos gringos, então você fala assim, foram para o Mato Grosso, queriam me levar, e eu fiz uma proposta de ficar 2 anos com eles, porque eu não ia me envenenar e me matar no veneno. Era assim, era muito veneno na lavoura, como tem hoje, mas hoje tudo está muito, muito melhorado, né? O consumo desse agrotóxico. Eu voltei para a cidade, então eu fui morar em Panambi, continuei em Panambi, que eu já tinha muitos amigos. E aí eu fui trabalhar na Coprel, sempre com a minha máquina fotográfica.
voltava a fotografar quando se entregava uma rede para o interior. Eletrificação rural foi um grande passo para o desenvolvimento agroindustrial hoje. Então, e aí saí da Coprela e fui para o jornal, que o jornal de época era do ex-prefeito Miguel, que nos deixou. Aí eu fui para o jornal como fotógrafo, repórter e fotógrafo. Era uma profissão, minha carteira estava assinada. Aí eu nunca mais larguei da máquina, porque aí eu entrei numa máquina profissional já. Depois disso eu montei meu estúdio fotográfico, inclusive, para os senhores terem uma ideia, Carol Trentini, uma das mais famosas modelos do Brasil e do mundo, a mãe dela é nossa vizinha de fundo, da mesma quadra. Meu prédio, os treinos maternos dela. Eu e Dilson Stein, que é um dos grandes caçadores de talento nessa área, nós trabalhamos um ano junto, fazendo desfile de moda. Então eu já botei meu estúdio fotográfico, comecei a trabalhar com o Dilson Stein, que é de Santa Rosa, caçando talentos para modelo mundo. E a Carol hoje é famosíssima, ela chegou a ser uma das 4 top do mundo. Minha amiga, nós descobrimos ela. E aí eu comecei a botar meu estúdio porque eu trabalhava em reportagens gerais de tudo, festa, casamento, 15 anos, enfim. Eu comecei a entrar numa outra área porque eu era vindo do interior, na Kepler Weber, com muito orgulho digo isso, de Panambi. A Kepler Weber foi uma das maiores clientes que eu tive como fotógrafo. Porque eles não tinham como expor na Expo Inter, nas feiras do Brasil. Eu chegava a subir em árvores, em guindastes, tirar a porta do avião e ficar pendurado com as câmeras para fazer uma foto, para nós criar uns painéis para a Kepler expor nas feiras. Então eu fiz tudo isso com muito orgulho. Só um pouquinho. A Kepler Weber produz o quê? A Kepler Weber produz hoje o maior silo de armazenamento de grãos do mundo. Isso. Ela tem o maior silo. Não confundir com as empresas que produzem máquinas agrícolas. Não, ela produz o silo, que é o armazenamento de grãos. Muito bem. E como no jornal ficaste quantos anos? Eu fiquei sempre ligado uns 10 anos, porque eu fazia essa reportagem para o jornal. A primeira câmera que nós estamos sendo filmadora de Panambi foi minha, profissional. Então eu fui esse cara, lutador por isso também, nessa minha área, de 28 anos fotografando tudo que eu estou falando. Bom, aí veio o digital, larguei. Largou no digital. Eu estava no analógico, larguei. Hoje fotografa por prazer. Prazer, isso. Muito bem. Mas na tua vida profissional tem uma outra questãozinha aí. Tu largaste essa vida profissional, o teu estudo e tal, e viraste um profissional da área da entrega da correspondência de produtos pelos correios. É uma loucura. Eu tenho um prédio em Panambi, aluguei a metade do meu prédio. Lá se começou uma franquia de correio, onde abriu uma licitação no Brasil inteiro para os municípios que tinham dificuldade de absorver todos os clientes do correio brasileiro, podiam abrir uma franquia. O vice-presidente financeiro da Kepler Weber, que nós tínhamos muito contato, ele abriu uma franquia de correio em Panambi, no meu prédio, que eu aluguei. Passou-se os anos, eu, como tinha estúdio fotográfico, ele me ofereceu essa franquia. E eu assumi essa empresa que tem até hoje. Eu também tenho um profissional, um empresário, uma franquia de correio, que está sendo renovada agora de novo para mais 10 anos. Então, eu tenho uma franquia de correio também lá em Panambi. Tá bem. Então, essa vida, e aí vamos para o tradicionalismo, esse é o que eu mais... Bom, aí tu foste patrão 6 vezes. 6 vezes, CTG Tropeiro Velho de Panambi. E foste coordenador regional quantas vezes? 6 vezes e uma vez vice. Da 9ª região tradicionalista, que tem como cidade mais importante, uma espécie de referência, Cruz Alta. Cruz Alta, Ijuí, Tupã, Júlio Castilhos, Ibirubá, Panambi. Tem 22 municípios, né? 22 municípios. Quantas entidades tem
Tu lembra, assim, mais ou menos de cabeça, aproximadamente? Que isso... 65 a 70. Nós mantemos entidades tradicionalistas na área da 9ª região tradicionalista. Muito bem. Mas aí, depois tu foste guindado, digo assim, convidado a participar da administração estadual do movimento. Qual foi a tua primeira participação como dirigente do MTG? Eu fui convidado pelo Oscar Fernandes Grias para fazer parte do conselho. E eu assumi isso. Em que ano? Bom, é só voltar para trás. 2007? 2007 a 2010. 3 anos. Eu fui conselheiro 2 vezes, né? Por 2 anos, mais 2 anos. Porque eu fui daí conselheiro e depois assumi a vice-presidência de eventos que tinha na época. Por 3 anos. Congresso, Oscar Fernandes. Tá bem. De 2007 a 2010. 2007 a 2010. Tudo bem. Então, aí tu foste como vice-presidente de eventos, que não existe mais. Não existe mais. Que hoje o movimento mudou a sua estrutura, tá? Quais eram as tarefas principais do vice-presidente de eventos na época? O vice-presidente de eventos, e eu acho que deve de voltar uma pessoa nessa área para auxiliar todos as 4 situações que nós temos, que é o cultural, primeiro falo isso, aí vem o campeiro, aí vem o artístico e o esporte. Nós temos. E hoje eles fazem, o vice hoje faz tudo, ele é o responsável de área. Mas é difícil dele comportar, ser o vice, exemplo artístico, e tem que vir aqui fazer parte de organizar tudo que tem que ser organizado. Na época eu era o vice-presidente de eventos, eu auxiliava todas as áreas, vinha antes tratar com a região, com a prefeitura do evento, do município do evento, com os CTGs envolvidos. Então, o papel do vice-presidente de eventos, na minha opinião, não precisa voltar ele, mas tem que voltar uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, que tenha muito conhecimento para poder auxiliar mais as 4 situações, os 4 eventos oficiais. Então. E o Congresso, o Congresso e a convenção, eles são mais simples. Viu? Vamos dar uma repassada, vamos aproveitar a tua experiência dos eventos oficiais do movimento tradicionalista gaúcho. Vamos fazer por ordem de mês. Porque as pessoas às vezes não se ligam à quantidade de atividades. No mês de janeiro, Congresso. Aí fevereiro é um mês de menos evento. Março, Festa Campeira do Estado. Um evento itinerante, assim como o Congresso. Abril, concurso do peão. É o Entreveiro Cultural de Peões de nível estadual. Maio, nossas prendas. Ciranda Cultural de Prendas. Junho, tem um evento que até não tem um envolvimento muito grande do MTG, mas tem das regiões todas, que é a Ciranda e o Entreveiro das regiões. Tá? Julho, Convenção tradicionalista, sempre no último final de semana do mês de julho. Também. Isso. Agosto começam as interregionais. Inarte. São 3. 3 inter hoje. Eram 4 na época. Já foram 4. E mais o acendimento da chama crioula. Hoje é uma coisa. É um evento bonito, grande. Tá? Setembro. Semana Farroupilha. Essa é de todo o Brasil e do mundo. Outubro tem 2 eventos importantes. O Fegadã, junto com ele o Fegachula, que acontece junto com o Fegadã, tá? E o aniversário do MTG, que é um evento grande também. Novembro. Temos aqui o Enarte. Estamos gravando esse programa exatamente enquanto está acontecendo o Enarte, tá? Em Santa Cruz do Sul. E encerramos o mês de dezembro com a reunião festiva do encerramento do ano. Então, fora fevereiro, que não tem um evento público,
mas tem um evento importante que é a primeira reunião geral do movimento, com todos os departamentos, as regiões, né? Então todos os meses tem pelo menos um grande evento, com grande participação. E aí que tu dizes que uma vice-presidência ou um departamento para se envolver em cada um deles. Essa tese que tu defendes? Eu defendo essa tese porque é o seguinte: os eventos todos têm custo. Todos têm que arrumar o melhor local para nós acomodar bem os nossos tradicionalistas, nossas entidades, nossas regiões, enfim, o Rio Grande. Mas temos mais ainda, nós temos mais a FECAS nacional, nós temos... os eventos nacionais dos quais também se participa. Eu defendo essa ideia, Salvaris, porque eu fui guerreiro nisso aí, uma grande equipe junto comigo, isso dá muito trabalho. E nós somos movidos nós somos voluntários. E o voluntariado, olha que a gente gasta até os pila, né? Mas gasta muito tempo. Tem que se tirar o tempo quem tem empresa, quem é trabalhador rural, quem é empregado, quem está desempregado e se dedica voluntariamente, da onde vai tirar os deslocamentos dele. Então é muito apertado esse orçamento das pessoas. Nós não podemos judiar tantas pessoas. Por isso tem que se criar uma grande equipe, desde quem vai coordenar todo o MTG, as regiões e as entidades. Tudo se move com pessoas voluntárias que cada um tem sua função, mas às vezes ela não consegue fazer mais do que ela pode e ela tem potencial para fazer mais do que pode. Mas ela não consegue devido à sua profissão, ao seu dia a dia. E isto nós estamos judiando de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que até estão largando o nosso, não de ser tradicionalista, mas de ter uma função pela situação econômica, inclusive. Então esse eu defendo que teria que ter mais, mas é uma equipe, mas uma pessoa responsável que possa auxiliar todos envolvidos naquela área quando vai acontecer, para poder fazer bem feito. E fazer bem feito se judia-se muito e tem um custo. E esse custo, nós devíamos ter um orçamento de patrocinadores, que nós perdemos patrocinadores muitas vezes pela desorganização dos eventos que acontecem e não são nem lembrados depois. Coisa que mais eu fazia é agradecer. Muito obrigado, empresário tal, colaborador tal, e nós ter dado essa mão para realizar bem esse evento. E assim foi, assim é. Então eu que sou do povo, sou do tradição, sou de todos os recantos do Rio Grande, eu não sei se eu falei, mas sou da 20ª região então também, porque nasci lá, sou da 3ª porque me criei lá, sou da 25ª de Caxias do Sul, porque a minha filha, só temos uma filha, eu e a Elenir, nem falei isso, uma filha formada, é professora universitária, que mora em Porto Alegre, então somos da 1ª também, e trabalha em Caxias do Sul, na Universidade da UFS. Então isso nos dá a oportunidade de nós visitar todas as regiões para que nós participamos, mas nós visitamos o Rio Grande inteiro, pela função, e hoje pela função da Elenir, conselheira, e eu fui agraciado como ser conselheiro benemérito desse nosso tradicional. Desde quando conselheiro benemérito? Fui agraciado agora, em 2016. 2017. Muito bem. Estamos conversando com Ciro João Vinck, um tradicionalista vinculado especialmente à região missioneira e à região do noroeste do Rio Grande do Sul, no desempenho da atividade tradicionalista, mas que tem uma participação importante no nível do Rio Grande do Sul. Não só ele, como a sua esposa Elenir Dilo Vinck, que já foi vice-presidente de cultura, de administração, diretora artística do MTG e tal, uma família envolvida e que conhece muito. Para encerramento do nosso papo de hoje, dessa nossa conversa, uma mensagem assim que tu poderia deixar especialmente para os mais jovens, especialmente, tá? Da tua experiência, tu estás com que idade mesmo? Eu estou com 65. 65, é um guri. Eu sou um guri.
bem. A minha mensagem para essa juventude é que eu sou um grande guerreiro defensor dos jovens. Porque eu ingressei no movimento jovem sem ninguém me levar. Eu fui por mim. Então eu quero deixar uma mensagem aqui a todos os jovens, mas também aos demais idades do Brasil, os tradicionais do mundo hoje, através desta emissora. Quem tem filhos, leve as crianças para uma entidade. Levem para assistir uma apresentação artística, no camperismo, no cultural, nós que fizemos tanto para essa juventude na formação deles. Então, aos jovens tradicionalistas, eu quero dizer a vocês, me permito dizer assim, vocês são o tudo para nós e serão o tudo para os que vão vir. Eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, não discutam com as pessoas de mais idade, respeitam elas e cuidem das crianças que vêm vindo, para nós tentar ter esse movimento, ser um movimento de todos, nós tradicionalistas e da sociedade civil organizada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. E que o patrão velho nos proteja nas indas e vindas de tudo que fizemos. Tem dado muito acidente, sabemos disso, mas que o velhinho nos proteja para que esse movimento seja assim para melhor para todos. Ciro João Vinck, um falador, um homem que fala com propriedade, um pregador do bem, pregador do tradicionalismo gaúcho. Foi um prazer termos estado com todos vocês. Até a próxima oportunidade.